Olá galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós vamos falar, iniciar sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, tá? Pessoal, apesar dela ter esse nome Revolução Francesa, ter ocorrido na França, ela não é apenas a Revolução Francesa. Era uma revolução de toda a Europa, porque de repente toda a Europa ficou abalada com essa revolução que aconteceu na França. Então ela exerceu uma influência muito grande na história da humanidade, não só na Europa agora, já expandindo aí pelos outros continentes também, ok? Bom, pessoal, antes de explicar que a gente vai trabalhar nessa primeira aula, a gente vai comentar um pouco sobre essa gravura aí. Essa gravura é da época da Revolução Francesa, representa bem a sociedade francesa daquela época. É uma gravura revolucionária lá do século XVIII, onde cada um desses membros representa uma camada da sociedade. Nós vamos ver nessa aula que a sociedade francesa estava dividida por estados, o terceiro estado, o segundo estado e o primeiro estado. O primeiro estado representado aí pelo membro da igreja, do clero, o segundo estado representado aí pelo nobre e o terceiro estado aí, está representado pelo rapaz no chão, se soltando e pegando em armas, ok? Então, pessoal, nessa aula número 1, nós vamos estudar sobre a crise que acometeu o antigo regime francês. E que antigo regime francês era esse? Era a monarquia absolutista, não só na França, como na Europa dessa época aí. Então o rei tinha plenos poderes, mas como isso entrou em crise, a gente vai ver agora. Bom, galera, essa revolução teve os ideais iluministas, que a gente estudou sobre iluminismo. Tá? Então essa é a bandeira da França, mas essa bandeira representa muito na história francesa. Então assim, essa parte azul quer dizer liberdade, a branca quer dizer igualdade, que é a união de todas as cores, e o vermelho fraternidade. Tá? Então a sociedade da França nessa época, galera, estava assim, composta por, a cada 100 franceses, 85% eram de camponeses no final do século XVIII, antes da Revolução. Alguns livros de história trazem até 92% de camponeses. Então, isso explica aí uma concentração de renda muito grande na mão dos nobres e do clero. Bom, trabalhavam, os camponeses trabalhavam para os nobres ou para alguma ordem religiosa. A função aqui era trabalhar. Uns guerreavam, que eram os nobres, outros oravam, que era o clero, e outros trabalhavam aí, que eram os camponeses. E esses camponeses, pessoal, eram submetidos a diversas obrigações, ainda lá naquela estrutura feudal, como a corveia, trabalhar de graça alguns dias na semana, a talha, pagar parte do que você produzia para o Estado, e o dízimo, que é aquela taxa obrigatória de 10% para a igreja. Então essas principais taxas eram pagas aí pelos camponeses para o Estado e para o clero. A imagem nos mostra bem aí, pessoal, uma grande concentração política. Tá? Então a gente vai falar como estava dividida a sociedade francesa antes da Revolução Industrial. Tá? Então ela estava dividida, galera, como se fosse em grupos políticos, como a gente já citou ali, no primeiro estado, no segundo estado e no terceiro estado. Eles que representavam a sociedade aí junto ao rei. Tá? Então agora, nesse próximo slide, nós vamos falar sobre a composição aí do primeiro estado, o que ele representava. Bom, galera, esse aí, o primeiro estado, era o clero, Era a igreja, eram os membros da igreja, Então, assim, a igreja, desde lá da Idade Média, ela já vinha estruturada. Então, assim, ela possuía terras, era uma instituição rica, tinha poderes políticos, não só econômicos. E na parte econômica, o camponês tinha que pagar o dízimo, que é quando a gente falou a taxa obrigatória, e a igreja também se mantinha com outras taxas, como, por exemplo, taxa de batismo, que é quando você inicia na religião, oficialmente, o casamento, que é um dos sacramentos também do matrimônio, e o sepultamento, depois que você morre, quem cuida daquela questão do velório, de enterrar, era obrigação da igreja, ok?
E aí, pessoal, só uma coisinha para a gente entender, na hora de representar a igreja junto ao governo, quem ia não era qualquer um membro do clero não, tá? Era o alto clero. Então o que é o alto clero? São os monges, né, os bispos, até mesmo o papa, tá? Então era só esses de alta patente aí dentro da hierarquia da igreja que representavam politicamente aí, né, o primeiro estado. Já o segundo estado, galera, era a nobreza. Observe que a sociedade francesa, já na Idade Moderna, ainda estava muito estruturada naquela sociedade feudal, né? Então, pessoal, a nobreza, né, ela vinha com aqueles privilégios desde a era feudal. Ela vivia às custas da monarquia ou do trabalho dos camponeses. É importante a gente frisar, pessoal, que ela não pagava impostos, é importante frisar que ela recebia dinheiro do governo. Mas aqui nesse momento a gente vai atentar a uma curiosidade. Observem a roupa, né, a vestimenta do nobre. Ele usa uma calça e por cima dessa calça ele coloca uma espécie de um meião. Pois é, mas por quê? Isso aqui era a forma como eles se vestiam, né? Alguns até usavam aquela peruca branca, que era para mostrar que você era um nobre, né? Então, isso era parte da estrutura, né, de se vestir e para você mostrar para a sociedade que você era um nobre. Bom, pois bem, galera, falando agora do terceiro estado, vamos observar esse rapaz do terceiro estado. Pois é, no terceiro estado, pessoal, era composto aí, ó lá, pelos artesãos, pelos operários das manufaturas, pelos pequenos lojistas e pelos camponeses também, tá? A burguesia, pessoal, faz parte do terceiro estado, mas só a pequena burguesia. A grande burguesia, os burgueses mesmo que estavam em ascensão, eles estavam na crescente social, eles não entram aqui não, né? Bom, galera, só tirar aqui só para mostrar para vocês, para a gente entender. Imagine, um nobre naquela época se veste muito parecido com essas mulheres que vão para academia, né? Coloca aquela calça colada e a meia por cima. Então era mais ou menos isso, como para a gente fazer uma analogia com a sociedade hoje. Quando essa calça fica velha, quando essa calça rasga, né? Normalmente as pessoas doam para alguém, né? Normalmente, tem gente que joga fora, tem gente que costura, mas a tendência era doar, já que você é da nobreza, você é rico, você doava essa calça para alguém. Pois bem, pessoal, essa calça chegava a esses mais pobres. Esses mais pobres, pessoal, aqui na França, como a gente já colocou para vocês, eram chamados de sans-culottes, tá? O que quer dizer essa expressão sans-culottes? Culotte, pessoal, é a parte da cintura. E esse sans quer dizer sem. Então, culottes aqui, na nossa tradução literal, ficaria sem calças. Não sem calças no sentido de estar nu, e sim sem calças no sentido de não ter uma calça digna da nobreza, uma calça rasgada, maltrapida, não ter, por exemplo, aquela meia comprida por cima. Então, por isso que essa categoria do terceiro estado ganhou essa alcunha, nesse nome de sans-culottes, tá? Sem calças, beleza? Então, pessoal, esses sans-culottes, eles pagavam imposto tanto para o rei, né, a gente citou lá a corvéia, a talha, né, mas também pagava para a igreja, a gente viu as diversas taxas e o dízimo. Bom, paralelo aos sans-culottes, né, estava aquela burguesia, como a gente já citou aqui, que ela estava crescendo socialmente. Então, ela estava querendo mais espaço, mas o rei ainda estava muito na estrutura feudal. Então, essa burguesia crescente economicamente estava sendo atrasada pelo Estado francês. Houve um episódio, pessoal, para vocês terem uma ideia de como estava o conflito entre a burguesia, que era quem tinha dinheiro agora, e o rei. Houve um exemplo aí, ó, que o rei da França autorizou que os tecidos ingleses entrassem livremente na França e vendessem lá na França, o que concorreu com os burgueses que faziam tecido lá na França. Então já gerou aí uma estrutura, já gerou aí uma situação de, né, crise entre a burguesia e o rei da França. Bom, galera, antes de começar propriamente a revolução, a situação do camponês na França dos sans-culottes, né, estava se agravando muito, situação de crise, né? Bom, a Revolução Francesa ela é datada lá de 1789, não é importante data, mas só para a gente entender o que estava acontecendo nesse cenário aqui,
Cerca de 40 anos antes, em 1750, 50% do que o camponês ganhava, ele usava para comprar pão. Mas o que é o pão? Pessoal, o pão é um alimento que entra em todas as casas, tanto na casa dos ricos quanto nas casas dos pobres. O pão, né, ele foi desenvolvido na Idade Média, lá no feudalismo, e ele entrava bastante, por exemplo, para você comer com sopa, com caldo. Então você comia o pão de várias formas. Aqui em 1750, 50% do dinheiro do camponês era para comprar pão. Os demais ele usava para pagar suas taxas, tá? Mas se você pegar, por exemplo, 35 anos depois, 1785, por exemplo, esse valor que o camponês usava só para comprar pão era de 58% do que ele ganhava. Mesmo assim, era muito, muito só para comprar pão. Quando chegou nesse ano da Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa estourou, em 1789, 88% do salário desse camponês era para comprar o pão. E os outros 12% que sobrava, né, era para as outras necessidades dele, como se alimentar e, inclusive, galera, para pagar os impostos, né, para o Estado e para a igreja. Então, outra questão que incomodava bastante o terceiro estado era a questão dos trabalhadores, né, dos membros dos sans-culottes, serem constantemente humilhados nas ruas pelos funcionários reais, né, pelos funcionários dos reis. Então, isso gerava aí muito atrito com eles, certo? Bom, ainda falando de véspera de revolução, galera, alguns outros pontos estavam gerando crise, né, na sociedade. A burguesia estava questionando esses altos impostos e a falta de participação na política. O rei estava negando isso a ela, né? Os nobres e os clérigos estavam felizes, satisfeitos com o governo. Mas por que eles estavam felizes e satisfeitos com o governo? Pessoal, é só vocês lembrarem, tanto a igreja quanto os nobres não pagavam impostos e ainda recebiam dinheiro do governo, tá? E o Estado, galera, estava quebrando, estava gastando mais dinheiro do que arrecadava. Então, pessoal, é só você imaginar papai e mamãe dentro de casa. Quando você está gastando mais do que você recebe, você tem duas opções imediatas para fazer. Primeira, cortar gastos, deixar de gastar tanto, ver onde você pode deixar de gastar. O segundo é aumentar a renda, né? E como é que um Estado vai aumentar a renda? Cobrando mais impostos, tá? Então, pessoal, o Estado francês aqui, com esse gastar mais do que arrecadava, ele estava à beira da falência, ele estava quebrando. E como é que esse governo, como é que esse rei gastava tanto dinheiro? Galera, fazendo manutenção em exércitos, tá? Dando privilégios aos nobres, construindo palácios, né? Então, assim, estavam esnobando muito nesse período. Então, galera, ó, alguns ministros lá do franceses foram examinar as contas do rei. Quem era o rei francês na época? Era o rei Luís XVI, como apareceu ali no canto superior esquerdo. Era o rei francês nesse período aí. Então, pessoal, eles sugeriram que os nobres deixassem de receber dinheiro do rei, o que já ajudaria muito nas contas. E, galera, que além de não receber, que pagassem impostos. E aí a nobreza não aceitou. Eles não queriam nem perder, eles não aceitaram, né? Eles não queriam nem perder o dinheiro que eles recebiam e muito menos, e tão pouco, pagar. Então a solução, pessoal, foi convocar, né? O rei estava preocupado, né? Com essa situação na França nesse momento, e preocupado com essa situação, ele convocou os Estados Gerais. O que é isso aqui, galera? É uma espécie de uma assembleia, né, uma reunião de notáveis, onde estavam representantes do primeiro estado, representantes do segundo estado e representantes do terceiro estado. Qual era o problema que estava acometendo a França nessa época? A questão financeira. Então, pessoal, a função da Assembleia dos Estados Gerais era propor uma solução. O que nós iremos fazer para resolver esse problema da França aí, ok? Então, quem convocou essa Assembleia foi o rei Luís XVI. Essa Assembleia, galera, é importante deixar isso muito claro para vocês. Essa Assembleia, ela era composta aí por 900 deputados,
Porém, não eram os 900 deputados que votavam, né? Então, se deu 500 votos, está aprovado. Não é assim que funciona. O voto aqui era por estado. Cada estado, pessoal, ele vai votar sim ou não para a proposta que está em pauta, né? Então, se 2 estados votarem sim, está aprovado. Se 2 estados votarem não, novas ideias têm que surgir. E, pessoal, essas ideias, mesmo o Estado geral, mesmo os estados aprovando uma ideia, o rei não é obrigado a seguir. Porque esses estados gerais aqui, essa Assembleia dos Estados Gerais, eles não tinham poder de lei. O poder dele era de dar conselhos, tá? Eles aconselhavam o rei. O rei ouvia, mas ele não tinha essa obrigação de seguir. Foi quando, galera, colocaram na mesa a seguinte proposta, né? Vamos aumentar os impostos. Pô, beleza, aumentar os impostos. Mas vamos lembrar dos slides anteriores. O primeiro estado, que é o clero, ele paga imposto? Não, não paga. O segundo estado, que é a nobreza, paga impostos? Não, não paga. E o terceiro estado, que é o sans-culottes, paga impostos? Paga, e paga muito. Então vamos aumentar esses impostos aí. Ou seja, vai arrebentar do lado dos sans-culottes, né? E aí, galera, nesse contexto, abriu a votação. O primeiro estado concordou em aumentar os impostos, né? Eles discutiram lá entre eles. A maioria aceitou, então o voto é do estado. A maioria aceitou, eles votaram sim para a proposta. Quando chegou na nobreza, eles debateram entre eles, entre os nobres, né? Chegaram aí a uma conclusão, a maioria foi a favor de aumentar os impostos, então o voto do segundo estado foi sim. E o voto dos sans-culottes, né, que é a corda, o lado mais fraco aí, foi não. Só que se a gente for fazer o placar, ficou 2-1. Então, 2 para aumentar os impostos e 1 para não aumentar. Então, logo, o rei saiu com o conselho, né, de aumentar os impostos. Foi quando, galera, os membros do terceiro estado, dos sans-culottes, revoltados com essa situação aí, né, eles estavam representados aí principalmente por membros da alta burguesia, né? Então eles foram para um outro salão, saíram lá daquela assembleia, foram para um lugar dentro da própria assembleia, mas para uma outra sala, tá? E aí eles criaram, pessoal, a nova Assembleia Nacional, ok? Conhecida apenas como Assembleia Nacional. Qual era o intuito aqui, pessoal? Eles criaram, primeiro, eles criaram essa assembleia, mas não foi só o terceiro estado. Foram os sans-culottes, né, os membros do terceiro estado, com alguns membros da igreja e alguns membros do segundo estado, da nobreza, que aceitavam algumas mudanças, receber menos do governo, essas coisas. Então a Assembleia Nacional foi criada pelo terceiro estado e por alguns membros do primeiro e do segundo estado, certo? Alguns. E aí, qual era a intenção, perdão, da Assembleia Nacional, dessa nova Assembleia Nacional? Era criar uma constituição para a França. Galera, o que isso quer dizer na prática? Constituição limita o poder do governante. Então a monarquia na França ia deixar de ser absolutista. O rei ia perder poderes. E isso deixou o rei apavorado, né? E o rei ficou apavorado, galera, e ordenou que fosse dissolvida a bala, né, tomando tiro, essa nova Assembleia Nacional. Só que isso não ocorreu, pessoal. O exército dele não quis lutar contra o povo, né, porque a Assembleia Nacional estava representando aí a maioria. Né, chegou um momento em que eles queriam que os nobres perdessem poderes. E, pessoal, né, no dia 14 de julho de 1789, que é a data que marca aí o início da Revolução Francesa, né, o povo sai às ruas, tá? Sai às ruas em direção à Bastilha. Galera, vamos entender o que é Bastilha. Vou tirar aqui as letras para vocês observarem a imagem. O que é essa imagem aí? É um castelo, né? Um castelo feudal. Só que nós não estamos mais, galera, no feudalismo. O feudalismo já passou. Porém, alguns castelos ainda existiam. O que esse castelo era usado aí na França, em Paris, né? A Bastilha fica lá. Bom, em Paris, pessoal, esse castelo, a Bastilha, ele era usado como prisão.
tá? Ele era uma prisão. Só que ele não era qualquer prisão, ele era uma prisão política. Então só ficava preso aí na Bastilha quem era oposição ao rei, quem era de corrente política oposta ao rei. Então quem se opunha era preso na Bastilha. Agora, se você cometesse crimes como matar alguém ou coisa do tipo, aí você ia para outra prisão, que era uma prisão mais moderna, né, para a época. Então a prisão antiga, velha, pouco ventilada, escura, era para os oponentes do rei, ok? Bom, como a gente falou, o rei deu ordens aí para acabar com a Assembleia, o exército se negou e o povo saíram às ruas. Pessoal, é importante lembrar que o povo nas ruas estava do lado dessa nova Assembleia. E o que o povo fez, galera? Eles invadiram os arsenais do governo, né? E confiscaram mais de 30 mil fuzis, espadas e partiram para a luta, né? Foram em direção à Bastilha, né? Como eu falei para vocês, a Bastilha era uma prisão antiga. Então eles partiram em direção à Bastilha. Só que, galera, quando você vai em direção à Bastilha, existiam soldados preparados para defender a Bastilha. Então você não podia chegar e simplesmente invadir. Foi o que os soldados fizeram. Quando viu a multidão se aproximando da Bastilha, eles atiraram para matar, né, o povo. Só que aqui aconteceu uma outra façanha, né? O povo, galera, ao invés de recuar quando começou a tomar esse tiro dos soldados, eles continuaram avançando, né? Foram em direção ainda à Bastilha. E chegando lá na Bastilha, eles prenderam soldados, soltaram, né, os prisioneiros, né, os presos políticos, né? E ali restauraram uma nova ordem, né? Por isso que esse episódio, pessoal, é conhecido como a queda da Bastilha. Só que aqui é importante deixar isso claro, que a queda da Bastilha não é você demolir, colocar uma bomba e explodir a Bastilha, não. A derrubar a Bastilha, a queda da Bastilha que a gente fala, é só um símbolo da tirania do rei. É como assim, quando você passava na rua e via Bastilha, você imaginava, ouça, se eu falar contra o rei, eu vou preso ali. Agora não. Essa figura que a Bastilha tinha foi posta de lado. Agora a Bastilha era apenas um castelo velho abandonado. Tá? Não era mais uma prisão política, né, para o rei. E aí, pessoal, essa é a queda da Bastilha. Tá? Então essa é o início simbólico da Revolução Francesa. Então até hoje, pessoal, no dia 14 de julho, é feriado na França, é dia festivo para os franceses. Tá? Mas assim, galera, isso que a gente contou para vocês aconteceu na capital, na cidade, no centro urbano. Mas, paralelo a isso, no interior também, teve movimentações antinobrezas, né? Que ficaram, né, conhecidas como, né, os episódios como A Noite do Grande Medo. Então, pessoal, também nesse mesmo ano, como eu falei, paralelo, 1789, só que agora no interior, camponeses invadiram castelos de nobres, exigindo, né, direitos, a extensão dos direitos da capital para o interior. E os senhores feudais, os nobres, a nobreza lá rural, ficaram com medo dos camponeses e tiveram que atender a esses pedidos, né? Então, pessoal, ó, a Assembleia decretou para o território, né, francês o fim desses privilégios feudais, ou seja, o Estado pagar para os nobres só receber, né, a igreja também. Então, os camponeses, a partir desse momento, não estavam mais devendo nem à igreja e nem ao rei. E, pessoal, os camponeses, é importante deixar claro aí também que eles não estavam devendo mais aos nobres. Todas aquelas dívidas passadas foram cessadas, tá? Com esse novo decreto aí, vindo também com a Noite do Grande Medo, certo? Bom, galera, então, para a gente finalizar essa aula número 1, né? A gente vai ficar por aqui. A sequência da história vocês vão ver em Revolução Francesa e a Era Napoleônica na aula número 2. Um grande abraço a todos aí.